Entre Lobos. Autor Clayton Stadler. You said you're tired of existing, half awake in my old hoodie. Capítulo 5. Ecos. O silêncio depois das batidas durou tempo demais. Ninguém se mexia, nem respirava fundo. Só o estalo da lareira e o som grave do vento do lado de fora. Renato ficou parado, com o rosto colado à porta como um cão que reconhecia o cheiro do inimigo. E então Jerson viu uma veia no pescoço de Renato, pulsando forte, rápido demais para alguém tão aparentemente calmo. Ninguém mais reparou, mas para Jerson era claro, aquilo não era só cautela. Era reconhecimento. Jerson não temia agora só o que estava do lado de fora. Sentiu o vinho pesar no estômago como se tivesse bebido algo errado, algo vivo. Piscou. O mundo pareceu dar um passo para trás. A madeira da casa estalava, mas ele ouviu outro som por trás. Um sussurro grave, como se o próprio teto respirasse. Olhou para os outros três. E se fosse ele o único sem as peças certas? Ou pior, a última peça de algo que já começou antes dele nascer? Então ele voltou à realidade quando Cláudia ao lado largou a taça. Nem percebeu, o vidro não quebrou, mas rolou no tapete como se tivesse medo de fazer barulho. Eduardo olhou para Renato, depois para Jerson, depois para lugar nenhum. Ninguém ousou abrir a porta. Renato foi o primeiro a se afastar, os olhos ainda voltados para a madeira. Não era uma visita. Disse, baixo, e então saiu da sala sem dizer mais nada. Cláudia o seguiu com os olhos até ele sumir no corredor, depois levantou. Preciso de ar. Lá fora não, alertou Eduardo. Só na varanda. Mas não foi para a varanda. Jerson viu quando ela desviou. Quando passou pela cozinha e empurrou a porta lateral, saindo direto para a parte de trás da casa, onde a floresta se adensava. Sem casaco, sem lanterna, só o colar de madeira pendendo do pescoço como um presságio, ele foi atrás. A alcançou entre os pinheiros, onde o frio parecia conter a respiração do mundo. Estendeu a mão, devagar, e tocou o ombro dela de leve, como se temesse que quebrasse. Ela se virou com um sobressalto, os olhos duros, e recuou um passo. Um só, mas suficiente. Ficaram se olhando, como se o silêncio entre os dois dissesse mais do que qualquer lembrança. Jerson tentou novamente. Deu meio passo à frente, o olhar firme, mas os ombros tensos como alguém prestes a pedir desculpas por existir. Cláudia recuou. Não só fisicamente, foi um recuo inteiro. Corpo, olhar, alma. Jerson abaixou o rosto. O que doía não era o passo para trás, era o que vinha junto com ele. A distância que ela escolhia manter. Mesmo assim, ele tentou. Por que você faz isso? A voz saiu mais baixa do que ele queria. Ela desviou o rosto, levemente para a esquerda. O vento mexia os galhos acima deles, mas ali embaixo tudo parecia suspenso. Isso o quê? Ela devolveu, finalmente, a voz fria, quase mecânica. Jerson fez uma careta de ódio. Finge que nada aconteceu, que não tem nada entre a gente. Ela riu, um riso vazio, como o som de vidro sendo varrido. O que aconteceu entre a gente, Jerson, foi um erro, um momento. Um momento. Ele insistiu, a voz ganhando um corte de dor. Você disse que ia contar, que ele precisava saber. Ela olhou ao redor, os pinheiros pareciam mais próximos do que antes, como se tivessem se inclinado para escutar. Aqui não. Não fala isso aqui. Por quê? Tá com medo dos lobos? Eu estou com medo de você. Jerson ficou em silêncio. Pela primeira vez, não soube se ela estava mentindo ou se era verdade. Ela puxou o vestido mais junto ao corpo. Não era frio, e sim algo mais interno. Algo que ela se recusava a nomear. Começaram a caminhar. As botas afundavam na neve úmida, afogada em silêncio. E cada passo parecia mais difícil que o anterior. O ar cortava a pele, mas era o espaço entre eles que doía mais.
Quando voltaram para dentro, Eduardo estava em pé próximo da janela, o celular desligado, a lareira reacendida e o olhar diferente. Ele olhou de um para o outro. Vocês foram juntos, disse. Cláudia abriu a boca, mas Gerson falou primeiro. A gente precisa conversar. O silêncio durou mais que o esperado. Eduardo o encarou. O que está dizendo? Gerson ficou com os punhos cerrados. You said you're tired of existing, half awake in my own hoodie, knees up, backseat of your parents' car, trying not to say you miss me. I watch your fingers pick at skin, like you're peeling off our history. You laugh it off and bite your lip, ask why it still feels like it's killing me. You're a backseat ghost in my head, haunting every road I've driven since you left. I keep your name in my mouth like a cut on my tongue. Can't stop touching it, it just won't heal up. If moving on's supposed to hurt a little less each day, why does it feel worse? Why does it feel worse this way? You say you hear me in the floorboards every time your room goes quiet. All the words we never meant still hanging like a siren. Past the exits we used to take to waste time, skip town, stay out late. Now every sign just looks like blame, pointing at the places we let break. You're a backseat ghost in my head, haunting every road I've driven since you left. I keep your name in my mouth like a cut on my tongue. Can't stop touching it, it just won't heal up. If moving on's supposed to hurt a little less each day, why does it feel worse? Why does it feel worse this way? I called your phone, let it ring once, hung up just to hear the sound. I wrote your name in the fog gloss, then wiped it out before it dried out. We keep pretending we're okay in different